Legal, pessoal. A gente já conversou agora há pouco com o Jason, né? E nós estamos agora aqui com o Rafael, da cooperativa Transpocred. Um detalhe que a gente gostaria até de comentar com vocês é a Transpocred hoje, como eu disse, nós não estamos fazendo propaganda de nenhuma instituição aqui, a gente só está querendo esclarecer. A Transpocred hoje ela atende nos quais estados, Rafael? Nós atendemos, boa tarde a todos, então, primeiramente, né? Nós atendemos hoje, atuamos nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná. Do Paraná. Né? A cooperativa inicialmente, seu projeto iniciou em Santa Catarina, em Florianópolis, ela atuou por 12 anos em Santa Catarina, né? A maior parte da sua trajetória. E em 2016 para 2017 ela incorporou uma operação no Rio Grande do Sul, né? Iniciando por Bento e Porto Alegre. Hoje ela já está presente na maior parte das cidades estratégicas do Rio Grande do Sul, Passo Fundo, Bento, Caxias, Canoas, Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas e Lajeado agora no próximo momento também, se ele está começando a atuação. E expandiu a operação para o Paraná também, então hoje estamos nos 3 estados. Aqui essa entrevista com o pessoal da Transpocred, porque eles são uma cooperativa voltada para o transporte, então elas entendem o que está se passando hoje nessa área, nesse setor, e por isso a gente está aqui com a palavra desses especialistas no assunto, né? Com certeza, Rodrigo, exatamente. Nós hoje temos o diferencial de ser uma cooperativa segmentada exclusivamente para a cadeia do transporte. É possivelmente que talvez nós sejamos a única do Brasil ainda, exclusiva para o transporte, existem outras cooperativas, né? E por esse viés também nós temos uma questão de um olhar e uma sensibilidade para o setor também, né? Para o atendimento das demandas do setor. Legal. Rafael, a gente comentou antes sobre a situação dos transportes na pandemia. A gente está fazendo um documentário aqui bem focado para o transporte escolar. E a gente gostaria de saber, dentro da tua visão, né, de gerência dessas empresas, enfim, das contas dessas empresas, o que poderia ter sido feito antes dessa pandemia, que as empresas poderiam ter se estruturado para sofrer ou sentir um pouco menos o impacto durante um período como esse. Certo, muito bem. E nós percebemos assim, Andrigo, e demais que estão, né, nos prestigiando. Nós temos hoje vários perfis de cooperados, né, desde perfis cooperados com um perfil mais conservador, né, alguns têm até aversão à tomada de recurso, outros já têm um apetite maior, né, têm um perfil mais contumaz de tomada de recurso, e existe o cooperado intermediário, né. E hoje eu te digo que nós temos solução para todos eles, né, para todas as situações. O que nós percebemos que o empresário como um todo, ele não tem, principalmente do próprio setor do transporte escolar, ele não tem um controle tão rígido do seu negócio. A coisa parece que ela vai tomando um volume, uma proporção, né, de demanda de trabalho, ela entra muito no automático e o empresário simplesmente vai prestando serviço, vai fazendo sua cobrança e a coisa vai indo. O que a gente percebe? Nós temos soluções que são extremamente interessantes para isso. Por exemplo, percebe que a maior parte deles ainda não tem um carnê de boleto bancário para a cobrança dos seus alunos, dos pais dos alunos, para ter um controle gerencial. Nós temos uma ferramenta que é o boleto bancário, que ela é excelente para a gestão, porque você consegue ter um controle das suas entradas, né, dos seus recebimentos, da sua inadimplência, e tem soluções também para aqueles que tiverem um problema de inadimplência, para você também cobrar de alguma outra maneira. Então essa é uma solução extremamente importante para o caixa, eu digo, da empresa hoje, para você daqui a pouco não ter valores aí em aberto que poderiam estar entrando no seu caixa e você não está conseguindo cobrar também. Dentre isso também, o que a gente percebe? Que as empresas têm um planejamento muito a curto prazo. Hoje as empresas não têm um planejamento de longo prazo. Bom, para esses próximos 2 anos, o meu objetivo vai ser vou renovar tantos veículos da minha frota, ou eu estou destinando X do recurso da minha entrada para manutenção mensal, ou eu estou destinando X do meu recurso mensal para separar um aporte para uma possível troca de veículo na renovação. Nós temos hoje, quando a gente fala em renovação de frota, consórcio. Nós temos consórcio de leves e de pesados. Hoje um produto de planejamento a longo prazo é extremamente interessante, porque hoje no consórcio você só paga a taxa de administração no período. Nós temos cartas de crédito hoje, de pesado, com taxa de administração de 9%, 10%, 11% num período de 70 meses, 60 meses, 80 meses.
Isso, se você fizer uma conta rápida, vai te dar um custo efetivo mensal de 0,30, 0,40. Não existe hoje empréstimo nessa taxa. Então, uma forma de planejamento também e organização, e organização interna da empresa, que isso seria importantíssimo. E como diz um velho ditado, né, eu acho que nós aqui, como nossa cultura italiana também, sempre daquilo que você faturar no mês, daquilo que você tiver entrada, você tem que ter uma fatia de reserva por uma emergência. Muito isso importante. também a gente percebe que não há um costume do nosso empresariado em fazer isso. E isso é extremamente importante para uma situação inesperada. E isso a gente vê, inclusive isso faz parte de todo um planejamento e uma organização financeira do seu negócio. E inclusive essa questão da reserva, né? Uhum. Que ela é muito importante. Todo o planejamento, desde do fazer um fluxo de caixa, desde se fazer um controle mensal, né? As empresas acabam pensando ou imaginando que por elas serem pequenas, elas não precisam disso. Mas é justamente o momento que as empresas precisam estar organizadas enquanto elas são pequenas. Né? Que a empresa maior, logicamente, ela vai acabar se estruturando e tem que se estruturar para chegar lá. Mas as empresas pequenas acabam sofrendo muito por essa falta de organização e por pensar que porque ele é pequeno ele não precisa disso. Perfeito, Andrigo. Muito bem colocado, exatamente. Quanto maior tu ficar, maior vai ser a tua demanda e mais complexo vai ser para ti tomar essa organização, porque tu vai depender de outros fatores, de outras pessoas, daqui a pouco até de mão de obra para isso. Certo. Enquanto você for pequeno, uma estrutura familiar, que seja no próprio transporte escolar, que é comum, é mais fácil de você fazer essa gestão. A cooperativa, além de tudo isso, ela tem uma plataforma hoje de cursos, que a gente chama de Progrid, totalmente gratuito para o cooperado e para os seus familiares. Esses cursos envolvem até cursos de Excel, para você ter ideia, um aprendizado. Tem cursos para os seus filhos lá fazerem, plataforma com mais de 100 cursos hoje, totalmente com objetivo de ensino, de cultura, totalmente gratuito que a cooperativa oferece também para a gestão. Sim, é interessante. Totalmente gratuito. Passado o momento dessa pandemia, que a gente sabe que isso tudo vai passar daqui a um tempo e espero que seja em breve, quais são as principais estratégias, o que esses transportadores precisam fazer para que eles possam manter o crédito, né, junto ao mercado? Perfeito. E voltar a crescer, voltar a conduzir seus negócios no retorno. Perfeito. Uma coisa hoje que acontece muito e os próprios cooperados têm nos perguntado, o transporte escolar, o fretamento e até do transporte pesado, é muito sobre a questão do score, né? Da avaliação do score do cooperado, como que ela funciona. E eu tenho falado muito, nos últimos dias mesmo a gente conversou muito sobre isso. Hoje, uma empresa sustentável é aquela que, além de ter, né, uma geração de caixa, né, então ela tem que ter um controle de custo, né, para calcular o seu preço, né, para ter uma geração de caixa. Ela tem que ser sustentável, tem que gerar caixa para ela se manter e, lógico, e vislumbrar um crescimento também. Tendo esse tema de casa feito, né, esse primeiro cálculo hoje de custo, de tomada de preço e tudo mais, ela tem que ter uma questão de crédito, né, de score positivo hoje para ter acesso a crédito. O que leva hoje uma empresa, seja ela pequena ou grande, a ter acesso ao crédito? É o seu comportamento de mercado. É hoje os seus pagamentos dos seus compromissos hoje, que sejam eles. Empréstimos, financiamento, contas de consumo, contas em geral, cadastros de loja, enfim, um apanhado geral hoje, né, de mercado, que sejam pagamentos com adimplência, pagamentos até a data do vencimento. Isso influencia diretamente hoje o score das empresas e da pessoa física, do sócio também. Então existem duas situações, uma situação do score de mercado, que é esse score geral, ele faz um apanhado dos bancos, das lojas de cadastro, enfim, financeiras, e existe também uma avaliação interna, essa avaliação interna da análise do Bacen, que é do Banco Central, que a gente tem acesso. Essa avaliação interna, ela faz um histórico dos últimos 2 anos, da empresa do Andrigo, da empresa do Rafael, de como ele está com os seus pagamentos no mercado financeiro, com os bancos e com cooperativas. Se ele teve algum atraso nos últimos 24 meses, por quantos meses ele teve atraso, se ele deixou de pagar alguma dívida com um banco ou uma financeira, isso é feito um lançamento, pode ter ocorrido um lançamento a prejuízo no mercado, e isso tudo numa questão de avaliação de crédito, ele é feita uma análise em cima disso também. Então é um fator hoje que, se você é uma empresa que tem daqui a pouco pagamentos com vencidos recorrentes no mercado, que daqui a pouco teve uma dívida que ficou para trás e não pagou, que pode ter sido lançada a prejuízo, isso é um fator preponderante hoje para uma concessão de crédito.
É muito importante. Então, a adimplência e o controle rigoroso, né, hoje nos seus pagamentos mensais, dentro daquilo que você comporta. Hoje, seja tanto pessoa física ou jurídica, existem parâmetros de concessão perante o seu faturamento médio ou a sua renda média. Em média, na pessoa jurídica hoje, de 20% a 30% da média do seu faturamento você pode comprometer em parcelas mensais com a cooperativa e com o mercado, e na pessoa física de 30% a 40% da sua renda média mensal você pode comprometer em parcelas com a cooperativa e com o mercado também. Legal, alguns pontos bem importantes para a Claro, pessoa se... técnicos, mas são importantes, para ter uma referência. Mas para o pessoal poder entender como é que funciona Concessão. Concessão de crédito e para poder cuidar dessas coisas para futuramente, o dia que precisar, Claro, o crédito, né, o investimento, poder ter acesso. Um outro ponto que vocês também, como estão por dentro do assunto e vocês são bem ligados ao transporte, a gente viu que no Brasil inteiro, né, isso não é uma questão da região, é em nível do Brasil, os transportadores eles estão sofrendo um pouco por causa da falta do planejamento, e isso trouxe um problema junto, que a falta do planejamento financeiro. Essas empresas acabaram defasando o valor, o preço que eles cobram hoje, que eles trabalham. Eles estão trabalhando com preço abaixo do valor. Então a gente sabe que isso é uma dor muito grande do transportador hoje, que isso pode ter influenciado também, né, na situação, para agravar essa situação financeira de hoje. Perfeito, Rodrigo. Acho que é uma pergunta bem técnica, né? Mas qual o olhar que eu posso ver para isso? Eu digo para todo e qualquer negócio, que seja o transporte ou para qualquer outro negócio, se você tem um comércio, se você tem uma indústria, acho que o ponto principal é você ter a formação do preço, né? Do teu preço de venda ou do teu custo, né? Acho que isso é um fator primordial para você estar fazendo uma venda no mercado ou estar prestando um serviço. Porque se você estiver prestando um serviço hoje, cobrando um preço, né, que hoje ele está abaixo do teu custo, fatalmente a tua operação, tu vai começar a embarrigar a tua operação. Porque isso vai ser 1 mês, 2 meses, e isso vai começar a gerar um gap aí, né, uma falta de recurso, você vai começar a buscar de alguma outra maneira, e isso automaticamente vai começar a afetar teu crédito, ou tua despesa financeira mensal. Porque daqui a pouco você tem uma falta, porque não está cobrando um preço correto e não está tendo um faturamento como esperado, e você está tendo uma falta de recurso mensal, tomando um cheque especial ou buscando um empréstimo para cobrir isso. E isso fatalmente vai fazer o quê? Vai te gerar uma despesa financeira maior, onde com o teu preço equalizado com o mercado, o teu preço correto, tu poderia estar suprindo e não tendo esse custo. Então, eu entendo que é um fator hoje essencial, né? O cálculo, né, do teu custo e o teu preço de custo, né, para te tomar a decisão, né, para cobrar um preço correto hoje, que seja pelo teu quilômetro, que seja pelo teu serviço oferecido, para te ter uma perenidade na tua empresa, né? Bem voltado, né, justamente para isso, a gente sabe que esse momento de espero que passe logo, volte, que as coisas retomem novamente, para o transportador continuar o seu negócio, e justamente para ele saber dessas questões, organizar seu financeiro, fazer o seu planejamento, né, montar uma estratégia, seja lá de marketing, que não é bem nosso assunto de hoje, mas para ele poder crescer. E isso você acha importante hoje essas empresas, por menores que elas sejam, buscarem conhecimento e informação? Ótimo, excelente pergunta. Primeiro, eu acho que é fundamental, né, essas empresas estarem, embora, como você falou, estejamos vivendo um momento delicado, difícil, e Sim. estamos torcendo para que isso logo passe, temos certeza que isso vai passar, né? Pensamos sempre para frente, positivo e avante, né? É importantíssimo que a empresa esteja preparada para a retomada. 2 pontos importantes que eu vejo, e aqui não precisamos só falar da Transpocred em si, né? Existem vários transportadores escolares, de freitamento, de turismo, que são cooperados de outras cooperativas ou trabalham com bancos. O que eu oriento? Os empresários e donos, procurem suas instituições, converse com os seus gerentes, pessoa jurídica, o seu gerente geral, veja, faça uma análise dos seus empréstimos, daqui a pouco você tem uma oportunidade, você tem 4 empréstimos, paga 4 parcelas, você pode ir lá fazer uma composição da sua dívida, transforma em uma parcela só, coloca um período de carência, aumenta seu prazo, né, mantenha suas garantias, isso vai te gerar também uma adimplência. Hoje isso está flexível com as cooperativas, com os bancos, há a possibilidade de fazer. A própria Transpocred tem feito muitas situações assim, né? O cooperado tem 4, 5 empréstimos vigentes, faz uma composição, junta em um, dá uma carência, aumenta o prazo, diminui a parcela mensal.
pensando num horizonte de longo prazo e numa perenidade da empresa. Isso vai fazer o quê? Daqui a pouco você paga 5 mil por mês, vai se transformar em 2. Opa, eu tenho um fôlego para trabalhar daqui para frente, quando eu voltar eu estou mais tranquilo. Então acho que esse é um tema de casa para todos fazerem. Olharem como é que está seu cadastro, como é que está os seus empréstimos, quanto que eu tenho de comprometimento. Vamos lá dar uma olhada, quanto que eu posso virar. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Outro ponto que você citou ali importantíssimo é a preparada. É a própria instrução, se atualizar. Está preparado para esse retorno quando voltar? Que seja, eu acabei de comentar da plataforma da Transpocred, temos excelentes cursos ali gratuitos, né, disponíveis na plataforma do Progride IAD, para o cooperado e para os seus familiares, para todos têm acesso, mais de 100 cursos. Então acho que se atualizar constantemente. Sabemos, né, que não é todo mundo que acompanha a economia todo dia, mas acho que esses fatores de economia também são importantíssimos. Estamos no momento, né, de queda de taxa de juros Selic, né, estamos acompanhando. A tendência econômica é que isso se mantenha ao longo do tempo, ainda por mais um período, 1 ano, 2 anos, talvez 3 anos. Então, porque o país realmente vai precisar fomentar a sua economia novamente, a coisa roda girar de novo, e temos expectativa que isso aconteça logo. Mas até não acontecer, acho que as empresas vão ter que estar muito preparadas para passar esse período, para se manter nesse período e para a própria retomada. Então, acho que o que você comentou é importantíssimo. E esse ponto que eu citei, com a Transpocred, com os bancos e cooperativas, acho que é muito importante também para a saúde do crédito, seja da pessoa física, do sócio ou da empresa. Muito legal, Rafael. Eu agradeço muito a tua atenção e a disponibilização de vocês do espaço aqui para a gente poder fazer esse bate-papo legal aqui. Eu acho que foi muito produtivo. Eu espero que isso possa ajudar mais transportadores, que esse assunto que a gente comentou, a gente sabe que é do interesse de todos. E a gente agradece pela atenção de vocês. Rodrigo, nós que agradecemos a oportunidade em estar participando também, em estar colocando daqui a pouco a Transpocred à disposição para quem tiver interesse, para quem for hoje, tudo que estiver envolvendo o KNAI do transporte, seja ele o táxi, o Uber, o caminhão, a frota pesada, a van, a peça, o pneu, o motor, tudo que envolver o KNAI do transporte, ele pode vir a se tornar o nosso cooperado. Então a gente está inteiramente à disposição aí para atendê-los e no que a gente puder colaborar. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço. Legal, pessoal. Gostaram do vídeo? Acredito que esse material foi bem interessante. Espero que vocês aproveitem. Eu vou convidar vocês para curtir nossa página aí, dar um like, se inscreve no nosso canal e siga nossas páginas lá no Facebook, Instagram, tem o nosso site. A gente tem bastante material voltado para o transportador escolar. Até o próximo. Show de bola.